Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Tudo legal? Vamos então para o vídeo de atualidades desta semana. Começando todo o vídeo, como eu sempre faço religiosamente, pedindo para que você dê o seu joinha aí no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, que é importantíssimo para a gente. Curtir e compartilhar esses vídeos que a gente faz com todo carinho, para que vocês estejam preparados para os próximos concursos que, passada essa loucura toda de pandemia, vão acontecer e uma vaga provavelmente é sua. Importante você também interagir conosco. Escreve nos comentários aí o que vocês estão achando, dúvidas, etc. A gente está à disposição, tá legal? Vamos começar então, âmbito nacional. Olha só, alimentação do povo brasileiro. O IBGE divulgou na semana passada que entre os anos de 2017 e 2018 fez uma pesquisa, um grupo de 20 mil brasileiros, estudando especificamente os hábitos alimentares do povo brasileiro e chegou a algumas conclusões. Algumas conclusões que nós, no dia a dia, temos inclusive visto acontecer. A primeira, que alimentos multiprocessados, né, ultraprocessados e alimentos in natura estão em choque. Ou seja, há uma redução muito grande do consumo de alimentos de ordem natural em detrimento de alimentos multiprocessados. Ou seja, o arroz e o feijão continuam sendo, em grande parte, a base da alimentação brasileira. Porém, os produtos como pizza, salgadinhos, sorvetes em geral, que são alimentos que são multiprocessados, têm ganhado cada vez mais espaço na mesa do brasileiro. Uma outra informação: o brasileiro continua incluindo sal e açúcar nos seus alimentos. Coloca açúcar nas bebidas e coloca sal a mais na comida. Ou seja, o aumento do acúmulo de sódio tem cada vez mais sendo notado pelas pesquisas. E um dos itens que mais chamou a atenção foi a utilização do espartame, ou seja, do adoçante, na alimentação desse brasileiro. Ele até pode substituir o açúcar em algumas ocasiões, mas ele está substituindo esse açúcar por um produto processado, simulando o doce do açúcar, através dos aspartames ou dos adoçantes, que também tem uma gama de produtos químicos envolvidos nisso. Bom, o fato é que essa questão de você ter que, às vezes, viver numa realidade em que o tempo é muito curto, a correria do dia a dia faz com que você perca um pouco a necessidade da alimentação mais saudável, está gerando problemas para os brasileiros. Porque essa pesquisa, na verdade, ela tinha um pano de fundo. A elevação, inclusive, dos índices de doenças que até então não eram pré-existentes para os homens, para o povo brasileiro geral e médio, e que agora estão acontecendo em grande parte por conta do consumo irresponsável de determinados tipos de produtos. Uma outra informação que a pesquisa também notou foi o hábito alimentar das crianças, que nós todos sabemos que cada vez mais vai de mal a pior. A pesquisa apontou também que as crianças elas acompanham o hábito alimentar do pai e da mãe. E a falta de frequência de alimentação, por exemplo, baseada em uma dieta baseada, por exemplo, como era de frutas, está criando nas crianças muito mais casos e índices de obesidade infantil e principalmente comorbidades na fase adulta do que em comparação com outras gerações anteriores. Essa é aquela pergunta, aquela pesquisa típica que cai em concurso e que te faz questionar, por exemplo, cai numa redação, por exemplo, né? Quais seriam as melhores políticas públicas, qual seria a solução para resolver esse problema. O brasileiro usa, sim, como base o arroz, o feijão, a salada, uma carne grelhada ou frita. Isso está, em grande parte, hoje, em algumas classes sociais, no prato de algumas classes sociais do brasileiro, em detrimento de outras classes sociais que se alimentam muito mal em outras situações ou de outras dietas, utilizando-se de alimentos ultraprocessados, certo? É aquela questão típica que acaba caindo e perguntando para você sobre os índices de alimentação do brasileiro e qual é a correlação que ela tem com aumentos em casos de saúde, obesidade, hipertensão, entre outros problemas. Fique de olho, tá legal? Próxima informação importantíssima, passou meio batido pelos noticiários, mas é importantíssimo porque é um assunto da mais importante magnitude ultimamente na questão econômica do Brasil. O pré-sal. O pré-sal que tantas vezes foi discutido nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, né? Especificamente final da década de 2000, por conta da descoberta dos campos de petróleo. Eu vou trazer algumas informações aqui. Pela primeira vez, no mês de julho, segundo a ANP, conseguiu bater o recorde de produção e ficou responsável por 70% da produção dos poços de petróleo em todo o território nacional. Ou seja,
houve uma comprovação de que a produção de pré-sal no território nacional, ou seja, nos campos petrolíferos que existem, especificamente nos campos da Baía de Santos, estão cada vez mais suplantando a necessidade da produção de petróleo que o Brasil já tinha. Não quer dizer ainda uma autossuficiência do país na produção do combustível, até porque o ano passado nós tivemos o leilão das áreas, inclusive que eram as últimas áreas, os últimos campos de exploração. Mas veja, foram produzidos 3,8 milhões de barris de petróleo, que desse montante, 70% é só responsável pelos campos petrolíferos do pré-sal. Inclusive, o campo de Lula, que é o campo mais produtivo até agora, entre outros que podem estar na camada pré-sal. Ou seja, o volume que foi produzido de gás e óleo é altamente produtivo e, de uma certa forma, meio que animou os investidores internacionais que compraram esses campos. Deixa eu dar uma contextualizada rápida para você entender, então, lembrar para você, fazer você lembrar um pouco do que é o pré-sal. O pré-sal é aquela camada de sedimentos orgânicos que agora são os hidrocarbonetos de petróleo, que se transformaram em petróleo, que ficam localizados em camadas que estão ou antes ou depois da camada de sal do oceano. Isto a gente vai remeter à aula de geologia de muitos anos atrás, quando você estava lá no colegial, a historinha, né? A história da geologia nacional, mundial. Quando havia Gondwana, ou seja, o grande continente africano e brasileiro, que era o continente sul-americano, na divisão fronteiriça, ou que eram as áreas de vale e rios, foram sendo depositados os sedimentos de rios e animais que estavam por ali, plantas, etc. Com o afastamento dos continentes, aquela camada foi cedendo, o Oceano Atlântico começou a surgir, ocupar aquela região, as quantidades de sal que sedimentaram toda aquela área foram fazendo com que as camadas orgânicas fossem descendo, fossem cedendo, e essas camadas começaram a se locomover em direção aos continentes. O pré-sal existe basicamente no Brasil? Sim, basicamente no Brasil, mas também em alguns poços na costa africana, certo? Que estão sendo sondados ainda, mas no Brasil os poços já foram sondados. Na ilustração que você está vendo aí na tela, mostra exatamente como que seria uma base petrolífera que a Petrobras, inclusive, está colocando para operações. Né? Você tem um navio que faz a perfuração e ele coloca as pontas dentro do que seriam os campos, que vão perfurar até 2.400 metros, 6.000 metros em algumas ocasiões, ou até 8.000 metros de profundidade para baixo da camada da água. Aonde eles vão encontrar? Hoje está se encontrando petróleos em bolsas na camada pré-sal, mas já existem perfurações na camada pós-sal, ou seja, da camada para baixo da camada de sal. Enfim, todo esse comércio todo que eu quero mostrar para vocês agora, nessa figura, que são os campos que foram loteados e foram vendidos para empresas. Isso é só um pedacinho da Bacia de Santos. Existe a Baía de Campos, que fica na região do Rio de Janeiro, norte do estado do Rio de Janeiro, que também já foram leiloados e foram vendidos, inclusive, para entidades e empresas petrolíferas internacionais, com uma parte sendo ficada para o território nacional. Mas o importante era que havia uma grande desconfiança até então de que a produção de petróleo fosse uma produção de petróleo considerável. Com essas pesquisas e com esses números que têm surgido, o Brasil está se colocando como o sexto maior produtor de petróleo de todo o planeta, ficando atrás somente de países que estão localizados no Oriente Médio e aqui na Venezuela. Enfim, no fim das contas, a gente começa a entender que os números são positivos e que há sim uma perspectiva positiva de que o pré-sal como um todo seja também importante para a economia nacional. A previsão é de algo em torno de 88 bilhões de barris de petróleo que estariam ainda para ser armazenados, para ser extraídos dessas camadas de pré-sal. Esses números foram divulgados na semana passada, importante você saber, frisar, porque o pré-sal, o que vai cair em relação a concursos, quais são as perguntas que vão ser inerentes? Primeiro, a história do pré-sal, como que o pré-sal surge, né? Como que o pré-sal é descoberto economicamente, qual seria a alternativa à solução ou à privatização dessas áreas, como que isso pode gerar insumos e dividendos, royalties, por exemplo, para o país. Algumas cidades receberam até no final de 2019 já parte, inclusive, dos royalties da exploração do petróleo, enfim, várias questões, inclusive a questão ambiental também, quais são os impactos ambientais ou exploração dessa magnitude, enfim. Fique ligado, a gente vai conseguir trazer informações sempre para vocês, mas falando sobre o pré-sal, graças a Deus estamos aí diante de
boas notícias, pelo menos agora no mês de julho, tá? Âmbito internacional. O Partido Democrata Norte-Americano definiu então agora a candidatura de Joe Biden como candidata a presidente e da Kamala Harris como vice, ela que é procuradora norte-americana, já tem uma presença na política grande e é uma pessoa que representa a comunidade negra. Então, enfim, há uma conjunção de fatores, uma união de lideranças contra Donald Trump. O Donald Trump, na semana passada, ficou meio ausente no meio do cenário político, infelizmente faleceu o irmão dele, ele ficou no velório do irmão dele, mas o Partido Democrata fez a sua convenção de uma forma nova, inovadora, totalmente diferente. As convenções norte-americanas são sempre feitas como festas, sempre lançadas grandes eventos nos estados. Dessa vez foi tudo virtual. O Partido Democrata reuniu todos os outros ex-candidatos ao cargo de candidato indicado pelo partido para concorrer com Trump. Fizeram inclusive uma grande live, uma grande cobertura, os discursos ensaiados, os discursos motivacionais, e todos declarando apoio ao Joe Biden. O Joe Biden foi vice-presidente do Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos entre 2008 e 2016, né? 8 anos na presidência. E os discursos mais contundentes foram os do Obama e principalmente o da Michelle Obama. O da Michelle Obama, inclusive, eu trouxe aqui um trecho para vocês verem, foi um dos discursos mais emocionantes e, segundo, inclusive, os próprios humoristas norte-americanos dizendo que ele deveria ser reprisado em loop a noite toda por conta das críticas que ela faz. Ela fala exatamente que o presidente norte-americano é o presidente errado, o Trump é o presidente errado, é a pessoa errada para conduzir o país. As críticas são todas focadas exatamente na questão do que o próprio Obama disse no seu discurso, que o Trump brinca de ser presidente, não respeita a presidência e dá a entender que ele está sempre ali num momento de reality show. Lembrando que o próprio Trump foi, né? Ficou muito famoso também no meio televisivo norte-americano por ser o protagonista, ser aí o âncora do programa, de um programa de televisão que falava sobre novos empresários, empreendedores, etc. Enfim, a política norte-americana está só começando, a gente tem que ficar de olho, porque isso interfere na política brasileira. Pense você que não, sim, interfere sim. A eleição deve acontecer em novembro, com algumas mudanças agora por causa do coronavírus, mas enfim, as reações são inúmeras. O próprio Trump reagiu negativamente, falou aí um monte de impropérios, como é da característica do Trump. Mas o importante é a gente entender que a política norte-americana influencia na política brasileira. A gente tem que ficar de olho, mas é um fato que marcou na semana passada esse fechamento do ciclo. Agora eles vão para a campanha, o governo Trump deve continuar, o Trump continua no mandato e deve seguir aí pelos próximos meses também fazendo campanha, vamos acompanhar, tá legal? Última notícia internacional, uma notícia até positiva, vamos dizer assim, uma esperança, um alento de esperança, né? O diretor executivo da OMS, o Tedros Adhanom, fez uma declaração na semana passada que ele espera, a OMS espera, que se acaso os países se unificarem e conseguirem uma vacina, que a Covid-19 esteja erradicada em até 2 anos. Outra declaração dele também na mesma entrevista, dizendo que isso é uma pandemia que acontece uma vez no século, e realmente ele fez uma comparação com a gripe espanhola, que no começo do século XX dizimou aí em 2 anos de 2 a 5 milhões, de 20 a 50 milhões de pessoas em todo o planeta, né? É claro que há de se notar, há de se levar em consideração que a pandemia de coronavírus, ela está acontecendo e ela tem essa importância para que a gente estude ela como fenômeno global, por vários aspectos sociais, psicológicos, econômicos, industriais, etc., médicos principalmente, mas como que há o efeito de globalização incutido dentro dela. Como que nós, e eu falei nos vídeos anteriores, sofremos, por exemplo, de uma infodemia logo depois dela, que é uma epidemia de informações erráticas. Como que há um investimento muito grande em tecnologia na descoberta da vacina. Essas informações, como que os países reagiram, por exemplo, dentro dos países, dentro das economias sociais, dentro das economias locais, como que cada um teve que criar ferramentas para combater o vírus. Essas informações são importantes para que você saiba nos concursos, porque o coronavírus é algo histórico. E nós estamos vivendo esse período. Mas a fala do Tedros Adhanom semana passada foi positiva nesse sentido, a esperança de que unidos a gente consiga passar
pelo coronavírus e se preparar, inclusive, para outras pandemias eventuais que vierem no futuro, né? O fato é que, diferente do que nós vivíamos em 1918, em que você não tinha tecnologia, não tinha informação e não tinha nenhuma possibilidade, inclusive, de às vezes combater um vírus e tinha que esperar a hegemonia, a imunidade de rebanho, hoje nós temos ferramentas para isso, descobrir como encontrar soluções de saúde para um problema tão grave que tem matado tanta gente por aí. É importante que a gente continue monitorando, mas de uma maneira ou de outra a frase dele é um alento e foi bem marcante na semana passada para que todos nós tenhamos um pouco mais de esperança para o fim dessa pandemia. Tá legal? Terminando o vídeo, então, pedindo sempre para você deixar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar, debater conosco, escrever aí nos comentários o que você está achando, tá? É bem legal essa participação de vocês, tá legal? Ficamos por aqui essa semana, um grande abraço, vamos continuar estudando, vamos com fé, até semana que vem.